A história começa há 5 anos, com o protagonista deitado na cama, vivendo uma vida reclusa. Seu celular começa a brilhar e ele é invocado para um mundo de fantasia. Somos apresentados à deusa, que afirma, após uma avaliação cuidadosa, que ele foi escolhido para reencarnar em um mundo de fantasia. O protagonista, após se questionar, percebe que morreu no quarto. A deusa, que nesse mundo mágico é absoluta, decide dar a ele habilidades poderosas para que sua vida seja mais fácil, desejando-lhe boa sorte em sua nova vida. O protagonista deseja ter uma vida pacífica. Em sua vida anterior, ele era vidrado em jogos e animes, amando esse estilo de vida. Ao aceitar reencarnar, um bebê nasce e a empregada do protagonista comenta que ele nasceu saudável. O rei comemora, dizendo que o bebê é bonito e tem a marca da família real em seu peito esquerdo. Todos ficam felizes com o nascimento do filho deles. Um mago aparece e faz um feitiço para determinar a quantidade de força do protagonista. Após fazerem o teste de magia, eles acham que seu filho teria um poder de nível 40, 50 ou 60. No entanto, eles descobrem que o poder dele é de nível 2. O mago diz que ele só sabe usar magia de barreiras e não tem elemento. O rei reclama que isso é uma afronta ao seu reinado e decide dizer que ele morreu. Após o nascimento, o rei decide se livrar da criança, ordenando que a descartem na floresta para ser levada. Nesse momento, a deusa diz que fez algo de errado, pois além de não ter dado a ele nenhum elemento, deu a ele um poder de 1002, ao que sua amiga diz que isso é um exagero. Assim, o protagonista, ainda bebê, é largado na floresta. Ao perceber a situação, ele tenta usar a magia de barreiras. Ele imagina a magia, após conseguir fazê-la, afirma que é muito fácil. Ele consegue mudar a cor e o formato da magia, dizendo que consegue fazer qualquer coisa com sua imaginação. Após conseguir usar a magia em si, ele é atacado por uma raposa gigante. Ele projeta a magia, mas não consegue causar dano. No entanto, ao usá-la em árvores e em coisas maiores, ele levanta um pedaço de terra e a raposa se rende e desiste. Após insistir, ele percebe que ela se rendeu. Ela nota que, mesmo sendo um bebê, está agindo de forma racional, ele usando o pensamento para se tornar em som. Ao cumprimentá-la, o protagonista diz que seu nome é Aruto. Ele conta que, quando nasceu, foi abandonado devido ao baixo nível de mana. Ela diz que o nível de mana dele excede o limite humano. Após se perguntar se ele é rei demônio, o protagonista pensa que não. Sua vida anterior era reclusa e ele pensa que é melhor não pensar, que seria um lixo ao confirmar que sim. Depois disso, ela jura lealdade a ele, se conta que teve sorte. Porém, ela firma um pacto com ele e se torna a serva dele. Após, ela agradece pelo novo nome e pela generosidade. Então, ela jura e defende você. Depois de se despedir, ela percebe que a sorte foi tê-lo encontrado, só pede para que ele espere. Ela firma um pacto com ele, mesmo ele não pretendendo. Ele aceita, só fica cansado, deita no chão, só se preocupa, descobre que a fome é muita. Ao perceber a situação, ela se transforma em humana. O protagonista, constrangido, pede para que ela se vista. Ao usar magia, ele fica mais constrangido. Após tentar dar leite e não conseguir, ela percebe que tem alguém vindo, pergunta se pode matar, porém, ele manda ela esperar e conversar. Um homem chega até eles. Ela pergunta o que ele veio fazer. Ele veio buscar a criança. Após ela recusar, pergunta por que ela está negando, dizendo que ele é sua mestre, dizendo que ele pertence a ela. Porém, o protagonista discorda. O soldado diz que ele é filho de um parente e ele veio salvá-lo. Após ele dizer que isso é compaixão, trouxe leite materno. Após ela discordar, ele manda que pegue o leite materno. Após ele dizer não está nem aí para o leite, ela o pergunta por que ele se importa tanto com a criança. Ele diz que é uma história antiga e a sua criança não tinha nascido, ao dizer que a criança foi descartada por não ter potencial, mas não importa para ele, só diz que toda criança merece viver. Ela chora com a história. Ele se pergunta por que ela o escolheu, porém ele faz um contrato, que ela seria a serva dele, para viver com ele.
Ela aceita essa decisão para poder cuidar do protagonista, destruíram Sexta Dermato sangue falso e foram embora. 9 anos se passaram e o Aruto cresceu. Ele foi criado pelo Marquês Gold. Ao pretender que iria embora depois de desmamar, o protagonista diz que ficou muito tempo por causa do conforto que tinha. A sua mãe pede para que ela compreenda o irmão. Porém, o protagonista fica preocupado porque a sua irmã não gosta dele. Fly disse que eles estão muito distantes uns dos outros. Porém, a menina pede que a Fly se pode brincar com ela, porém ao dizer não, ela ressalta a importância da tarefa de cuidar do protagonista. Porém, o protagonista diz para ela brincar, e elas brincam. A mãe diz que ele não se sinta mal, ela acha que Charlotte fica sem graça perto do protagonista, pois ela não sabe como agir. Ao se questionar, ela afirma que sim, porque ela é apegada a Fly. Porém, o protagonista se fica assustado ao achar que a sua irmã notou que ele era um tio de 30 anos de idade. Ao ficar mal, achando que garotas não gostam de tiozinhos, ela disse para ele se acalmar e propôs que ele fizesse uma surpresa para ela, para que ela visse a boa intenção do seu coração. Porém, ele acha que não consegue. Ela demonstra dizer que ele é o futuro líder da família, em vez de ficar no quarto preso, e brinca com ela. A mãe disse que torce para que eles se deem bem. No seu quarto, deitado, pensando que queria ser independente, mas se questiona se ele sair, a Fly irá junto. Se ele fosse deixar a Fly, porém, ela nunca aceitaria essa decisão. Ele pensa que diria isso ao olhar para seu boneco. Ele fala que estudou magia para aprimorar seu conhecimento e consegue fazer uma cópia dele mesmo não falando e se mexendo, teria que fazer uma cópia da Fly. Após expressar sua falta de entusiasmo pela ideia, o pai convoca o protagonista para começar a aprender o manejo da espada a partir daquele dia, justificando que seu baixo nível de habilidade em outras áreas necessita de melhoria. Ao indagar sobre os interesses do protagonista, este revela o desejo de estudar magia antiga, levando seu pai a perceber um potencial na magia mística e expressar preocupação com o tempo que o protagonista passa recluso em seu quarto. Prometendo estudar o assunto e continuar supervisionando o treinamento de esgrima, o pai decide testar o protagonista, que, consciente da disparidade em habilidade, opta por usar magia de barreiras para proteção ao invés de enfrentá-lo diretamente. Surpreso com a habilidade demonstrada pelo filho, o pai questiona o que ele fez, levando o protagonista a refletir sobre a suspeita de possuir um nível de magia incomum, talvez até mesmo composto por 4 dígitos, e considerar a possibilidade de ter recebido poderes da deusa. Prosseguindo com o treinamento de espadachim, apesar da relutância do protagonista, sua irmã observa em silêncio. Mais tarde, ao documentar suas observações, a esposa do pai percebe sua concentração no treinamento de Aruto, levando-o a comentar sobre a possibilidade de ele ser um demônio, citando relatos obscuros sobre um caso envolvendo um membro da família real e um demônio. Sua esposa, surpresa, argumenta que Aruto não tem chifres nem rabo, mas o protagonista menciona a marca real que ele possui, associada a poderes desconhecidos, e a consideração de Fly, uma demonia, por ele. A mãe, preocupada, tenta tranquilizá-lo, afirmando que ele é normal, e expressa a intenção de fazê-lo feliz. Sua irmã, ao ouvir a conversa, defende que ele não é um demônio. Fala galera, deixa o like para a parte 2, compartilhe com amigos. Meta 15 likes, fui.